Bom, pessoal, dos segundo anos C e D, nós vamos continuar então os nossos estudos com as relações trigonométricas e agora nós vamos utilizar as razões trigonométricas para resolver alguns problemas. Então, veja bem, aqui nós temos uma pessoa, né, no ponto B. Essa pessoa está no ponto B aqui na figura. Aqui nós temos o ponto A, que é a base do prédio. Aqui nós temos um ponto C, que é a altura do prédio, que é o cume, é o ponto mais alto, mais elevado do prédio ali, tá? E nós queremos saber qual que é a altura desse prédio. Na figura aqui do lado, nesse triângulo menor, nós esquematizamos isso dessa forma. Então, ó, nós temos os pontos A, B e C formando um triângulo, um ângulo agudo de 42 graus e a distância do ponto A até o ponto B mede 50 metros. O que nós queremos é saber a altura do prédio, que na figura vocês estão vendo aqui que representa a distância de A até C, e no nosso triângulozinho menor aqui está apresentando justamente isso, ó. A distância representada por X é a altura desse prédio. Então, o que nós queremos é calcular o valor desse X. Como é que nós podemos fazer isso utilizando as razões trigonométricas? Bom, eu trouxe aquela figura para o meu caderno aqui, para a gente entender isso de forma bem mais clara. Então, veja bem, aqui nós temos aquele triângulo que eu mostrei para vocês na figura anterior, tá bom? E temos um ângulo de 42 graus, temos a distância de AB medindo 50 do mesmo jeito, e queremos saber a altura do triângulo que representa a altura do prédio aqui pela letra X, beleza. Então, primeira coisa, eu tenho uma medida 50 e eu tenho uma medida X. Eu preciso saber se eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Como é que eu identifico? Essa é a maior dificuldade, a maior dúvida que vocês têm. Então, veja bem o que nós vamos fazer. Esse aqui é um cateto e esse é um cateto. Professor, por que você sabe que esses dois lados são catetos? Porque esse lado aqui, olha, é a hipotenusa, certo? Por que eu sei que é a hipotenusa? Porque ele é o lado oposto ao ângulo reto. Os dois lados que formam esse ângulo reto, que é essa figurinha aqui, eles são os catetos. Então, eu tenho um cateto aqui, outro cateto aqui e a hipotenusa. A hipotenusa não tem número, não tem medida aqui. Então, eu não vou usar ela. Eu vou usar esse 50 e vou usar esse X, correto? Então, eu vou usar os dois catetos. Olha para o ângulo de 42 graus, que é essa figurinha aqui, ó. O ângulo é a abertura entre essas duas retas aqui, certo? Esse cateto aqui, que mede 50, ele faz parte do ângulo de 40 graus. Então, ele é o cateto adjacente. Aquele cateto que faz parte do ângulo é o cateto adjacente. Olha lá do outro lado. Lá do outro lado está o outro cateto. O ângulo está aqui e o cateto está lá do outro lado. Quem está do outro lado é oposto. Quem não faz parte do ângulo é o cateto oposto. Ótimo, então, beleza. Eu já sei, então, que eu vou poder usar cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é a razão que usa o cateto oposto e o cateto adjacente? Obviamente que é a tangente. Então, aqui está a tangente aqui. Beleza? Tangente de quantos graus? O ângulo agudo em destaque na figura é um ângulo de 42 graus. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, tangente de 42 é igual ao quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí nós vamos agora utilizar isso para chegar no valor que nós queremos. Primeiro, qual que é a tangente de 42 graus? Nós vamos olhar nessa tabela de razões trigonométricas que eu disponibilizei, que nós colocamos na plataforma do colégio para vocês, tá bom? E aqui, olha só, ó, 42, tá vendo? Essa primeira coluna é o seno, a segunda coluna é o cosseno, a terceira coluna é a tangente. Então, seno, aqui, peraí, vamos, seno, cosseno e
Tangente. A tangente de 42 graus é 0,900. Consultei a tabela, eu já fiz isso, coloquei aqui, ó. Então, olha só. Eu substituí a tangente de 40 pelo valor de 42 graus pelo valor dela, que é 0,900. E do outro lado, o cateto oposto, que lá na figura a gente identificou como x, certo? E o cateto adjacente, que no triângulo nós identificamos como 50. Aí acrescentei o denominador 1 aqui, né? Porque a fração precisa de denominador. E vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 e 0,900 vezes 50, ok? Então, multipliquei x vezes 1, vai dar quanto? X vezes 1, obviamente, vai dar x. E aí nós armamos aqui a outra multiplicação, 0,900 vezes 50. Então, 0,900 vezes 50 vai dar 45 metros. O que significa, então, que a altura do prédio que nós queríamos descobrir aqui é esse valor que nós encontramos de 45 metros. Então, esse valor representa a altura do prédio, ok? Espero que vocês tenham compreendido e nós vamos ver mais adiante, nós vamos disponibilizar para vocês outras explicações utilizando essas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, para resolver algumas situações, problema como essa desse caso, tá bom?